O presidente da Argentina, Javier Milei, está sendo investigado pelo governo do próprio país. A Argentina liberal cresce, escreveu Javier Milei numa publicação na rede social X na última sexta-feira. Junto dessa mensagem, o presidente argentino adicionou um link para a criptomoeda Libra. No anúncio, Milei ainda escreveu que a moeda digital seria destinada para o financiamento de pequenas empresas e empreendimentos do país. Após a divulgação, a cotação da cripto atingiu um pico de quase $5.000, cerca de R$28.500. Porém, de acordo com o jornal argentino La Nación, cerca de 80% dos ativos dela estavam nas mãos de desenvolvedores, que criaram o site para divulgar a moeda instantes antes de Milei fazer a divulgação. Com a alta, os ativos começaram a ser vendidos, o que levou a uma rápida desvalorização. Manobra conhecida como puxada de tapete. A polêmica fez Milei apagar a publicação. No outro post, o presidente disse que não estava ciente dos detalhes do projeto e que depois de tomar conhecimento, decidiu não continuar difundindo a moeda. A retratação não foi o bastante para o governo argentino, que abriu uma investigação urgente na noite do sábado para saber se ele pode ter se beneficiado da movimentação. Se apontam aproximadamente 9 ou 10 delitos, dentre eles as negociações incompatíveis com a função pública, que tem uma pena de 1 a 6 anos de prisão, ou associação ilícita com penas de 3 a 10 anos de prisão. Violação da lei de ética pública, defraudação, abuso de autoridade, tráfico de influências, dentre outros. Ou ele foi enganado, caiu, digamos assim, dentro da própria defraudação, ou ele fez parte desse negócio e tentou se beneficiar ou beneficiar a terceiros. Além disso, a oposição anunciou que pedirá o impeachment do presidente à Câmara dos Deputados. Essa situação representa, no meu ponto de vista, uma bancarrota moral enorme para o espaço da Liberdade Avança, que chegou à presidência com um discurso anticorrupção e anticasta, chamada casta ou chamada o fim dos privilégios. Se vai se traduzir em um impeachment, a gente ainda não sabe, é muito cedo. Nesta segunda-feira, a crise atingiu em cheio a Bolsa de Valores de Buenos Aires, que registrou uma queda de quase 6%. Pois é, e para entender melhor essa polêmica e também a manobra conhecida como puxada de tapete, a gente faz conexão com o Tiago Barbosa, que é advogado e doutor em criptoativos pela USP. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Boa tarde. Doutor, vamos falar um pouquinho primeiro sobre essa questão da puxada de tapete. Quem muitas vezes não é acostumado a fazer investimentos, principalmente em criptoativos, fica surpreso. Mas é uma manobra comum? Como é que funciona? Como que funciona no mundo dos criptoativos esse tipo de manobra, né? Para os investidores que estão chegando agora no mundo cripto, essa é uma manobra chamada rug pull, ou puxada de tapete. As meme coins, como são conhecidas, são criptomoedas de brincadeira, não possuem nenhum projeto efetivo atrelado a esse tipo de criptomoeda. O que acontece? Quando eu vou lançar uma criptomoeda, geralmente se contratam algumas personalidades ou algum evento que faz com que o preço do ativo ele suba de forma totalmente artificial. Qual que é o perigo disso? Quando ele começa a subir, mais gente se interessa por comprar esse tipo de ativo. Ocorre que, assim como aconteceu na Libra, a criptomoeda meme aí, divulgada pelo presidente Milei, a maior parte desses tokens, desses criptoativos, ele é detido pelo lançador do projeto. O que aconteceu nesse caso foi um caso clássico de rug pull, ou puxada de tapete, onde, depois do aumento vertiginoso desse criptoativo, o desenvolvedor, que possui a maior parte deles, começa a inflar a venda. E, seguindo a lei ali da oferta e da demanda, quando você injeta um monte de tokens no mercado, o preço dele começa a cair. Com essa queda, milhões de pessoas ficaram no prejuízo. E foi algo totalmente escandaloso. Muito me admira ver um presidente dentro de uma polêmica como essa. Mas temos que destacar aqui um ponto. Os investidores que entram em investimentos de meme coins certamente já estão acostumados com esse tipo de movimento e tentam ali surfar a hype de pegar a moeda ainda na subida. É importante destacar aqui para quem está em casa que é um movimento muito, muito perigoso e que não se deve entrar aí
nesse tipo de investimento, porque você pode ver o seu dinheiro evaporar, como foi o caso da Libra. Nesse caso, né, o que pesou bastante foi o fato do chefe de Estado ter ali endossado no post, né? Então, obviamente, isso pode ter levado muita gente a investir e depois ter perdido o dinheiro, é isso? Certamente. Quando a gente fala de divulgadores de criptomoeda, você geralmente tem personalidades do esporte, da televisão envolvidos. Agora, a questão escalou a tal ponto que a gente tem um chefe de Estado divulgando um projeto. Existe uma corrente que fala que foi uma inocência de falar que seria ali um criptoativo que tinha por objetivo desenvolver a economia da Argentina, mas existe uma outra corrente, que é a corrente opositora do presidente Milei, que vai buscar linkar o grande prejuízo que os investidores tiveram com um eventual lucro ou benefício ilícito que o presidente possa ter tido por esse envolvimento. Para quem está de fora, parece somente uma postagem no X, mas é muito importante destacar que os pequenos atos que são feitos por chefes de Estado, eles devem ser meticulosamente analisados, porque não é uma pessoa qualquer que está promovendo, mas sim a pessoa que comanda uma nação inteira. Certamente depois dessa publicação no X, foi por isso que o token foi e subiu ali, chegando a pouco mais de R$28 mil, poucas horas depois do lançamento, e logo na sequência veio a zero. Então fica aqui a lição para se cobrar de perto mais responsabilidade do chefe de Estado. Certamente essa moda que começou aí nos Estados Unidos, desceu para a Argentina, em algum momento vai chegar aqui no Brasil. Pois é, por isso vale muito esse alerta, vale a gente realmente trazer a orientação, até porque muita gente pode se interessar em investir nesse mercado. Doutor, normalmente, quando existe uma subida muito alta, assim, é para desconfiar ou muitas vezes isso acontece de forma natural do mercado também? Acho que é um outro ponto para quem, de repente, não entende nada desse tipo de investimento, prestar atenção. Acho que um ponto muito importante para falar para quem está em casa é, quando você escuta a palavra meme, será que isso é algo que te remete a algo com credibilidade? O brasileiro, ele adora meme, ele compartilha ali nas suas redes sociais vários memes engraçados, etc. Meme coins são criptoativos que se destinam a veicular memes. É algo altamente especulativo. As pessoas que entram nesse tipo de coisa podem ficar traumatizadas perdendo seu dinheiro e deixar de estudar projetos reais, que estão lastreados em ativos reais e são lançados por pessoas sérias. Então, da mesma forma que você que está em casa, quando vê ali na rede social um meme, você não dá muita credibilidade, no máximo você distribui ali no seu círculo de amigos, as meme coins merecem a mesma credibilidade, ou seja, quase nenhuma. É algo feito praticamente de brincadeira. Cuidado para não se iludir com as pessoas que falam que ganharam milhões e milhões com meme coins, porque por trás delas existem milhões de pessoas que perderam todo o seu dinheiro. Então, fica aqui a lição. Quando se vê algo como uma meme coin, não entre sem estudar o mercado. Raramente isso vai ser uma oportunidade fixa. Existem vários projetos em criptoativos que são bastante sólidos e a pessoa deve buscar se informar bastante antes de entrar no mercado, que por si só já é muito volátil. E quando se trata de meme coins, não há qualquer segurança. O dinheiro que você está colocando ali é o mesmo que está colocando num cassino. Olha, tá vendo? Então, é realmente um assunto muito sério, né? A criptomoeda mais famosa, o Bitcoin, né? Com certeza, mas outras surgiram. Então, onde a gente pode buscar uma informação de confiança? É interessante que essa é a pergunta que eu mais escuto. Existem alguns portais, certamente portais institucionais, de exchanges mais sólidas, que trazem aí cursos para educar o mercado. O próprio Brasil já está colocando aí alguns cursos dentro da B3, existem associações que estão promovendo cursos básicos para ensinar o investidor a identificar fraudes, identificar alguns ativos, mas o investidor deve procurar sempre sites institucionais. Começar ali pela análise de associações de credibilidade nacional, B3 e algo do tipo. Existe aí no YouTube uma vasta gama de influenciadores que ensinam de modo muito sólido a carga do criptoativo. Alguns deles, como a Carol e a Cacá, da área Bitcoin, ou Felipe Persigo também, Bruno Perini fala bastante sobre os criptoativos, Felipe Ether. Enfim, existem bastante pessoas dentro do YouTube
que informam de uma forma mais sólida. Mas é preciso tomar muito cuidado com o que você escuta nas redes sociais. Estude bastante o mercado antes de entrar. Agora, veja, no caso da Argentina, a gente voltando a falar um pouquinho do Milei, né? Houve um estrago até na Bolsa ontem, né? Então, veja como realmente a repercussão é muito complicada. E agora existe também a repercussão política disso tudo, né? Então, é muito sério algo que começou ali com a postagem do presidente ligada a uma criptomoeda, agora pode fazer um estrago ainda maior na economia, né, doutor? É interessante a gente destacar aqui como que os criptoativos eles entraram para ficar na economia. Você falou muito bem que algo que começou com a meme coin startou uma crise econômica com a derrubada da Bolsa e uma crise política. O presidente Javier Milei vai passar aí um belo sufoco para provar que não teve lucro com isso. Aqui no Brasil, existem duas bolhas. A bolha de quem já está dentro dos criptoativos e a bolha de quem está fora. Escuto muito essa pergunta nos eventos que vou ali falar sobre cripto, sobre a regulação, direito de criptoativos, enfim, e pouca gente sabe que no Brasil nós já temos mais de 8 milhões de CPFs investindo em criptoativos. No ano passado, foram mais de 300 bilhões de reais que circularam na economia dos criptoativos. Então, apesar de parecer, para aqueles que ainda não conhecem o ativo, algo que está no seu começo, que não tem laço, que não é muito sólido, hoje a gente tem aí um mercado bilionário que só em operações declaradas passaram de 400 bilhões. Hoje mesmo pela manhã eu estava aqui num evento onde se discute a regulamentação por parte do Banco Central para as prestadoras de serviços de ativos virtuais. E por que isso é importante? Quando se fala em regulação, a ideia principal ali por trás da regulação é conferir um arcabouço sólido para que não se possa operar no mercado abrindo uma empresa que não seja sólida o suficiente ou que venha a dar ali um golpe nas pessoas. Então, no Brasil, encontra-se em aberto consultas públicas do Banco Central e da Receita Federal para tentar aprimorar as amarras e fazer com que seja a abertura de empresas para lidar nesse tipo de ambiente siga algumas regras, na tentativa aí de proteger o investidor. Logicamente, quem investe em criptoativos fica preocupado com a regulação porque não sabe o quão mais caro o mundo dos criptoativos vai ficar, tendo em vista que as empresas vão ter que cumprir ali uma série de requisitos. Mas, por outro lado, os investidores institucionais ou mais tradicionais vão poder ficar um pouco mais tranquilos ao ingressar nesse mercado, tendo em vista que as empresas que estão ou vão operar com criptoativos, elas vão cumprir uma série de normas que, pelo menos na teoria, vai trazer mais solidez para essas empresas, impedindo aí golpes ou fechamentos abruptos. Doutor, que informação importante o senhor trouxe para a gente agora também, porque, pelo que eu entendi, então, o Brasil ainda tem que fazer muito. A gente está engatinhando ainda para deixar todo mundo mais seguro, né? Pelo menos tentar trazer mais segurança. É interessante, o mundo ainda está engatinhando um pouco com criptoativos, mas o Brasil ele é uma estrela dos criptoativos no cenário mundial. A gente tem um cenário de diálogo muito forte da indústria de criptoativos com o Banco Central e com a Receita Federal. Muita gente que é libertária nesse caminho, afinal o Bitcoin surgiu, pelo menos uma das razões do seu surgimento foi ser algo que caminha em paralelo ao Estado, não entende quando a gente fala que o Brasil é um país bom para empreender nesse sentido, porque as autoridades elas estão dialogando com as associações, com a AB Token, com a AB Cripto, com várias associações. O Banco Central e a Receita está dialogando para criar normas mais consentâneas com esse mercado. A gente costuma brincar que o Brasil ele é um país crypto-friendly. Por quê? Ele está vendo nesse mercado de 400 bilhões em operações declaradas uma oportunidade de sediar negócios que giram bastante dinheiro e, consequentemente, vai recolher sua parcela em tributos. Então, a gente tem a felicidade de participar de um momento histórico, um momento que o Brasil está se posicionando para receber e adaptar essas transações ao cenário atual. O Brasil vem se desenvolvendo bastante e pensa só, no ano passado o número de brasileiros que investem em criptoativos superou o número de brasileiros que investem na Bolsa. Isso é um indicativo que o Brasil está no caminho para se tornar uma potência no setor dos criptoativos. Olha só, que dado interessante também. Doutor, muito obrigada. Foi muito importante te ouvir aqui, a gente entender melhor todo esse rolo da Argentina e também entender, claro, o nosso cenário. Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à Conexão. Eu que agradeço. Até mais. Até.